Aos 15 anos de idade, eu fui vendida pelo meu pai para um homem de 45 anos de idade. Eu tinha sonhos. Eu sonhava em me casar e ter 10 filhos. Imagina, uma Lana Rhoades já está fazendo um desastre no mundo. Você já imaginou 10 Lana Rhoades? Ia ser uma bênção, hein? Era um bom exército de evangelistas. Oh, glórias a Jesus. E era o meu sonho. Era eu ter muitos filhos, me casar, ter uma vida a qual eu nunca vi harmonia em meu lar. Meu maior sonho era ser compreendida e entendida pelos meus pais. Meu maior sonho era sentir o seu amor. O meu maior sonho era sentar em seu colo e chorar em seu ombro. O meu maior sonho era verdadeiramente sentir que eu tinha uma família de verdade. Todos esses sonhos ficaram esquecidos no tempo. Foram colocados dentro de uma lata de lixo e tampado com uma tampa de concreto armado. E para completar, o diabo ainda selou, como quem diga: nunca mais vereis, nunca mais os teus sonhos. Lembra-se de José, em Gênesis capítulo 37, o primeiro sonho de José: o seu feixe se levantava e os 11 feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. Dias depois, José veio a ter outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu tive este sonho. A Bíblia diz que Jacó disse assim: José, tu estás dizendo que serás maior do que eu, maior do que tua mãe, maior do que teus irmãos, que tu governarás sobre nós. Não, meu pai, eu estou dizendo para ti que eu tive um sonho. Quem tem sonho de Deus se realiza. Você crê nisso? Por isso está escrito 43:13 de Isaías diz assim mesmo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar de minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus tem preparado para a tua vida. Ninguém pode impedir. Vira para o seu irmão e diz: irmão, ninguém pode impedir. Ninguém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E assim foi a minha vida. Depois de vendida, 15 dias depois, eu voltei para a casa do meu pai e disse para ele: pai, eu tive sonhos e eu quero realizar os meus sonhos. Não quero viver com este homem, não amo, ele não tem nada a ver comigo. Ele disse para mim: a porta da casa é a serventia, volte para a sarjeta, porque ela lhe espera. Ou você viverá com ele, ou na minha casa não ficará. Fui para o mundo, fui andando na rua. Lembro-me que olhei para o céu e disse assim: Deus, tu existes. Se tu existes, onde tu estás? Por que, Senhor? Até quando? Será que tu és igual ao meu pai? Acho que naquele momento ele olhou para mim e disse: está escrito 42:2 de Jó. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Naquele momento ele olhava para mim e dizia: você não me conhece, mas eu te conheço. 45:4. Ainda antes que tu não me conhecia, eu coloquei o teu nome e o teu sobrenome. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: ainda antes da fundação do mundo, eu te escolhi. 49:16, ele diz: o teu nome está escrito na palma da minha mão. 43:1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Nashovianai, Eshuvianai, Tikandaramassouvianai. Ali eu fui
Chegando numa praça pública, conheci um cidadão. Um homem de 1,98 m. Com 105 quilos de músculo. Eu era uma menina. Olhei para aquele homem. Falei, meu Deus, esse moço pode me ajudar. Ele é grande. E eu tinha medo da rua, das pessoas. Nunca tinha saído na rua daquela forma. Sozinha, desamparada. Como diz a palavra de Deus em 27 de Salmo e no versículo 10. Poderá um pai e uma mãe esquecer-se do seu filho, porém eu jamais me esquecerei. Naquele momento, estava passando por uma grande luta, sem compreender, sem entender. A palavra de Deus diz: o que eu faço agora não compreenderás, mas amanhã entenderás. E é verdade. Ali, lembro-me bem, como foi difícil para mim, porque se cumpriu na minha vida o que está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 14, que diz: nós sabemos que a lei é espiritual, porém somos vendidos como escravo para o pecado. Outro a negociar a minha vida. Lembro-me que comecei a rezar. Como diz a Lana, o meu pai, a minha mãe, os meus avós, todos eram católicos, apostólicos, macumbeiros, romanos. Só para você ter uma ideia como era difícil para a minha vida. Porque a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 20, versículo 2, diz: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima do céu nem embaixo da terra. Porque sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É verdade. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Assim como eles rejeitam a minha lei, eu rejeitarei a eles e aos seus filhos. Essa profecia só é quebrada quando fazemos como Raabe, colocamos o fio de escarlate sobre a janela de nossas vidas. Aí sim é quebrada toda maldição, porque no sangue de Jesus há poder. Há poder! Há poder! Há poder! Há poder no sangue de Jesus. Não foi brincadeira para mim, não foi fácil para mim. E eu me lembro que eu comecei a rezar, foi o que me ensinaram. A Bíblia fala disso sim, está escrito. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 9 e no versículo 31 diz que Deus não escuta oração de pecador. Mas espera aí um pouquinho, que aquele que a ele teme, a esse ele escutará. 51 e 17 de Salmo diz: não suportará, ó Deus, um coração contrito e aquebrantado diante dele. É verdade. Comecei a rezar sem parar e dizia: Deus, me ajude. Se tu existe, me tira deste lugar. Poucos meses depois, eu fiquei muito doente. Fui para cima de uma cama. Ali, 4 meses depois, foi descoberto que eu estava grávida. Eu batia no meu próprio ventre e dizia: nem que eu arranque com as minhas próprias mãos, mas esta criança não nascerá. Não posso deixar esta criança nascer. Como posso deixar esta criança vir ao mundo para ter um pai como eu tive, para ter uma vida como eu tive? Não. Uma voz se ouviu em Rama: lamentação, choro amargo. Raquel chora o seu filho, sem admitir consolação por ele. Eu não poderia de forma alguma ter aquela criança. E lembro-me, me deram o endereço de uma porteira. Fui até a casa dela. Quando eu ia apertar a campainha dela, de repente aquela criança começou a pular no meu ventre. E eu senti pela primeira vez ela pulando de uma forma sobrenatural. Corri, fui até a casa da minha mãe, entrei por trás. Meu pai não poderia me ver. Disse: mãe, olha aqui como está a minha barriga toda torta. Eu ia tirar essa criança, mas estou com medo, mãe. Será que é um bicho, mãe? O que é isso, mãe? Ela olhou para mim e disse para mim: você sempre teve o sonho de ter 10 filhos. Como agora no primeiro queres matar? Deus usava os lábios dela. Eu disse: mãe, não posso tê-la. Como vou mantê-la? Como vou viver? Minha mãe disse: onde come um, come 10.
acreditando ela que depois que aquela criança nascesse, meu pai me daria força e me ampararia. Acreditando ela por ser o primeiro neto dele. Creio isso. Mas foi tudo diferente. E naquele momento eu comecei a refletir. Hoje eu sei por que me aconteceu tudo aquilo. Porque aquela criança que estava no meu ventre, ela começou a recitar para mim e para todo o inferno o que está escrito em 49:1 de Isaías: ouvi-me, povos de longe, escutai-me, ó terra, porque o Senhor me escolheu desde as entranhas da minha mãe, fez menção ao meu nome. Namashoverai nagais, ti karabashuvenai. Aquela criança, Deus tinha um propósito para a sua vida. Deus tinha algo na sua vida, como tinha e tem e continuará tendo eternamente, para a glória do Senhor. Não era fácil, não foi fácil de forma alguma. Com 8 meses de gravidez, vinha descobrir que o seu pai fazia parte de uma seita maligna, tomava sangue de bicho nos cemitérios. Eu disse: meu Deus, não quero mais esse homem tocar em mim, não quero esse homem mais em minha casa. Fechei, ele arrombou a porta da minha casa, me jogou na parede, lascou a minha cabeça, me jogou no lençol, depois me colocou na porta de uma maternidade como indigente. Dia 29 de dezembro de 1974, no dia 31 de dezembro, às 11 horas da noite, eu estava entre a vida e a morte, com um ataque de eclâmpsia, e ali estava, numa mesa de parto, os médicos com um ferro dentro de mim, tentando tirar a minha criança. Deus foi até o quarto onde estava dormindo um médico chamado Dr. Fernando Gris, e disse para ele: levanta-te, porque tem 2 vidas que precisa de ti, corre para a sala de parto. Chegando ele lá, ele disse: a mãe não tem mais vida, mas a criança está viva. Agora coloca um pedaço de madeira em seus lábios, em sua boca, porque se ainda restar vida, não tem problema. Amarre seus pés, amarre seus braços, não há esperança. Amarre tudo, abriremos a barriga dela e tiraremos a criança. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. Às 11h45 da noite, minha criança foi tirada do meu ventre. 5 quilos e 200 gramas, 53 centímetros. Ali, bem-aventurada, nascia a missionária Lana Holder. Namashoverai, Tikaramanagasuvenai. Aleluia, porque o Senhor é Deus, porque Ele é um Deus de glória, Ele é um Deus de poder. Não se esqueça que sempre quando vem um grande homem ou uma grande mulher ao mundo, o inferno se abala, mas Deus diz: eu sou contigo. Aleluia, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Depois daquilo, 18 dias depois, eu voltei a mim, que eu estive em coma, tive pré-coma. E quando saí da coma, lembro-me que me acordei dentro de um quarto escuro com uma mulher tirando piolho e comendo. Eu disse: eu estou no inferno, pastor Vanderlei. Quando eu vi uma enfermeira passando, eu disse: sua anja, vem cá. Ela olhou para mim, eu disse: eu estou no inferno. Ela disse: ainda não. Hoje eu sei por quê. Porque Jesus diz, está escrito, o salmista Davi, ele escreveu no Salmo 18 e no versículo 5: cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Desde o inferno, as profundezas do inferno, era lá que eu estava, lá no poço, na lama, no pó. Ao Senhor disse: sim, espera ainda, Elizabeth, tenho algo grande para fazer em tua vida, somente aguarda. O mundo costuma dizer que Deus escreve certo em linhas tortas. É mentira. Deus conserta a linha e escreve nela.
Esse negócio de dizer que Deus não escreve nada torto. Ele faz tudo ficar reto diante da sua presença, porque Ele é reto, puro e sem mistura. Glórias a Jesus, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, para você ter uma ideia, quando eu fiz 22 dias, minha criança de nascida foi tomada dos meus braços. Só vi 4 anos e meio depois. Até então, fiquei sem o meu bebê. Passei por um triste pedaço em minha vida. Meu primeiro bebê, meu primeiro filho. Eu não queria até então. Mas depois que nasceu, era tudo o que eu mais queria em minha vida. Era estar com meu bebê. Mas não pude. Foi me negado. Foi me tirado o direito de estar com ela. Até os 4 anos e meio de idade. Com 4 anos e meio de idade que eu vim vê-la. Depois que ela nasceu. E ela só veio para a minha companhia aos 10 anos de idade. Mas eu quero retroceder outra vez. Depois de 3 meses que ela foi tomada de mim, eu fui-me embora para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eu conheci um caçador de talentos, que se chamava Mário Barata. Me convidou para ser capa da revista Eliela. Eu não só fui capa da Eliela, como fui capa da Playboy, Fiesta, Sussex, Miguel, Fatos e Fotos, Manchete e muitas outras. Fui garota propaganda da Chevrolet. Quem aqui lembra de uma propaganda que tinha da Chevrolet? De uma mulher que virava uma pantera em cima do Opala Coupé e depois virava uma mulher. Esta mulher era eu. Depois eu fiz uma propaganda para Pirelli. Uma mulher que virava um leopardo negro, depois virava um pneu, depois virava uma mulher e dizia, Pirelli é mais pneu. Esta mulher era eu. Depois eu fiz a propaganda da Nemilos, fiz propaganda para Boys and Girls, fiz propaganda para Yes Brasil, fiz propaganda para tanta coisa, que agora eu resolvi ser garota propaganda de Jesus de Nazaré. Alabaçuvianai, Icarabaxévia. Aleluia, 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 glórias a Deus. Esse é o Deus de poder, esse é o Deus de glória, esse é o Deus que faz todas as coisas criarem uma nova vida. Glórias a Deus. Depois de tudo isso, namorei o Pelé, o rei do futebol. Depois namorei Oswaldo Sargentelli, o rei das mulatas. Como eu gostava do rei. Aí Jeová disse, espera aí um pouquinho, tu gosta muito do rei? Pois agora quem vai ser teu marido sou eu. 54:5 de Isaías diz, quando te perguntares quem é teu marido, tu diz, é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Ele te escolheu como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que é fora desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento eu te deixei, mas com misericórdia eterna eu me compadeci de ti. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus de glória. Esse é o Deus que faz uma linda história de uma triste história, faz uma linda história. Uma história de um verdadeiro príncipe encantado a encontrar com sua amada. Eu encontrei o meu Oséias, o Oséias de minha vida. A Bíblia fala para nós, lá no livro de Oséias, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, veio a palavra do Senhor por intermédio de Oséias e disse, vai, Oséias, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostitui desviando-se do Senhor. A Bíblia diz que Oséias foi, pegou a Gomer. Gomer era uma mulher de vida fácil. Era uma mulher, creio eu, que já tinha passado os seus anos de glória, cansada, fadigada da vida. Ninguém mais dava 1 centavo por ela. A Bíblia diz que Deus disse, olha aqui, Oséias, vai lá, escreva o nome dela agora no livro dos homens. E ele foi e escreveu, porque ele casou com ela. E Oséias, a Bíblia diz que a Gomer veio ter 3 filhos. O primeiro se chamava Jezarel, que significa Deus espalha. O segundo, Logoama,
que significa que Deus não teria mais misericórdia do seu povo. O terceiro, que seria Lo-Ammi, que significa não meu povo. Sabe o que simboliza isto? Que um dia, quando eu achei que Deus não me via, que Deus não me ouvia, que Deus não me queria, Deus estava preparando um Oséias material para a minha vida. Em alguma parte deste mundo, Deus preparava alguém para a minha vida. Eu costumo dizer que eu sou a mulher samaritana do século XX, transformada pelo poder e a glória de Deus. Lembra quando Jesus encontrou a mulher samaritana? Que ele disse para ela assim: vai chamar teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tem hoje não é teu marido. Mas espera aí um pouquinho, porque eu vou te dar um marido. E assim Deus fez com a minha vida. Depois de tantos relacionamentos frustrados, depois de também viver com um homem durante 11 anos que se chama Rudinel Vicente do Couto, um dos maiores antiquários da América Latina. Na minha casa eu pisava em tapete de milhões de dólares. Na minha casa eu olhava para quadro na minha parede do Van Gogh, do Portinari. Tudo isso você vai ver na minha fita de vídeo. A minha casa tinha 1.600 metros de jardim, 470 metros de área construída. São 5 suítes, 9 banheiros, piscina, sal. É uma mansão, mas espera ainda um pouquinho, porque você vai ver como Deus trabalha, como Deus faz. Me tornei empresária, dona de 4 empresas: Lana Hold e Turismo, Lana Hold e Confecções Limitada, Rudibras distribuidora de material de limpeza para todo o norte e nordeste do país, uma cadeia de salão de cabeleireiro no Shopping da Gávea do Rio de Janeiro, trabalhando para a Rede Globo de televisão e para toda a alta sociedade do Rio de Janeiro. Era esta a minha vida, era esta a forma que eu vivia. Na minha casa eu comia em talheres de prata com porcelana Limoges ou Companhia das Índias. Era assim a minha vida. Porém Deus disse: espera ainda um pouquinho, Elizabeth, que tu vai ver o que é bom para tua tosse. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí de repente eu me lembro que eu achando, porque eu estava rica, milionária, eu tinha tudo, não me faltava nada. Um belo dia eu disse: agora eu vou buscar a minha filha. Estou rica, estou milionária, vou fazer agora os meus sonhos virarem realidade. Eu tenho tudo o que eu quero. Fiz um quarto para ela, comprei para ela um novo guarda-roupa. Eu roubei ela lá da casa da avó dela com a roupa do couro. Quando eu abri o guarda-roupa dela, para cada roupa tinha um sapato, tinha um arco de cabelo, tinha uma joia, tinha uma coisa. Foi assim que meu dinheiro pode fazer. Trouxe ela para junto de mim. Eu disse: agora eu vou realizar meus sonhos. O que virou foi um pesadelo. Sonho de quem vive sem Deus vira pesadelo. Começou porque eu tinha verdadeira rejeição dela. Quando ela estava distante, eu começava a praticar e ficava assim: Lana, mãinha. A minha empregada dizia: a senhora está doida? Porque quando Lana sai de casa, a senhora fica: Lana, mãinha, venha filha. Por que a senhora faz isso? Eu digo: para ver se eu consigo viver assim com ela, mas não tem jeito. Quando ela chegava, eu dizia: que garota chechelenta, que menina chata, pegajosa, sai de perto de mim, guri. Ó, menina chata, porque ela pegava o cabelo e fazia um bigode, ficava a cara do pai dela. Ah, minha filha, acabou. Aquilo ali tornou um elo em nossas vidas que nos separava constantemente. Nós vivíamos brigando, nós vivíamos sempre nos desentendendo, e a nossa vida virou uma tortura. Eu queria viver bem com ela, mas não conseguia. Eu não conseguia tirar aquelas marcas, aquelas feridas, aquelas coisas que estavam dentro do meu coração. Ela foi tirada com 22 dias de nascida. Eu acreditava que de novo tiravam ela de mim. Eu tinha medo de me apegar de novo. Isso tornou um trauma muito grande em minha vida, e só Deus poderia curar aquele trauma. Passou. Um ano depois que ela estava comigo, tudo muito bem aos olhos da humanidade. Só nós duas sabíamos o grande problema que estávamos passando. Eu fui acometida de um câncer, o qual me botou em cima de uma cama, 1 ano e 9 meses. Perdi o útero, ovário, 25% do meu intestino, as trompas. Fui desenganada pelos médicos.
Os médicos disseram: pode levar para casa, vai morrer, está podre, não tem esperança. Jesus disse: ainda há esperança. Ela é minha e vai pregar na lagoinha. Dá para entender, Satanás? Tira as tuas patas sujas dela. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi difícil para a minha vida, muito difícil. E ali eu achava que tinha acabado. Falei: não tenho mais esperança. Coloquei ela no colégio interno, no colégio de freiras, Santa Marcelina, no Alto da Boa Vista. Um ano depois ela conheceu o homossexualismo lá dentro. Aos 12 anos de idade. Quando eu fui curada, uma amiga minha tinha ido do Mato Grosso para ficar comigo um tempo. E ela que estava acompanhando Lana no colégio, a Lúcia. E ela foi até a escola de Lana, porque chamaram ela. Quando chegaram lá, quando ela chegou lá, a diretora do colégio pediu para que tirasse Lana, retirasse Lana da escola, que ela estava tendo problemas. Ela não me falou porque eu estava ainda enferma, não quis me falar nada, falou com o Rudinel. E o Rudinel tirou a Lana daquele colégio e colocou ela no ângulo americano. Aonde depois de curada foi que eu vinha saber tudo o que estava acontecendo. Entrei em outra crise com ela, terrível. Mandei ela ficar com o pai acreditando que era falta do pai. Falei para ela: você vai ficar 1 ano com o teu pai. Liguei para o pai dela, falei toda a situação, mandei ela para Recife. E em seguida eu não aguentei, peguei um avião, fui embora para Recife. Não suportei, comprei um apartamento em Recife para ficar em Recife. Fui abrir um monte de empresa, um monte de coisa para ficar perto dela. 6 meses depois veio aquele problema do colo. Aí eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, para as minhas empresas, para não ir tudo a pique. Deixei ela com a minha mãe 6 meses. 6 meses depois, quando eu levei ela para o Rio de Janeiro, quando ela chegou no aeroporto, minha filha não era mais a mesma pessoa. Mas a minha filha estava totalmente transfigurada. Ela era um homem. Aqui está, com a Xuxa. Um rapazinho, para quem não conhece. Na fita de vídeo dela, nova, tem todas essas fotos. Está aqui, ó. Como ela ficou. Depois disso, ela começou a caminhar, olha aí, se vestir como homem, sapato de homem, calça de homem, tudo de homem, era o que ela usava. Era um homem, com 18 anos de idade. Depois de toda essa luta que eu passei, um belo dia, procurei minha filha não estava. Fugiu de casa com uma mulher 12 anos mais velha que ela, para viver o homossexualismo. Fui atrás dela. Quando ela foi encontrar comigo no meu salão, chegou para mim e disse: olha, eu vim dizer para você que nem você, nem Deus muda o que eu resolvi ser. Quando o homem desafia Deus, não é bom negócio. Ou ele morre ou ele vira crente. Oh, glória! Glória a Jesus! Olha como ela ficou. Virou um rapazinho. Só faltava barba e o bigode. Tá aí, ó. Você imagina uma mãe ver uma situação dessa. Uma mãe que estava gastando fortunas para ela estudar na Europa, nos Estados Unidos. A Lana fez 5 anos de inglês. A Lana é uma menina muito culta. A Lana é uma menina que todo mundo pensa que ela não é formada em letra, nisso, aquilo, outro. Mas é no Espírito Santo mesmo, que desde que ela nasceu, disse: é minha. Glórias a Jesus. Para a glória do Senhor. Olha só, 3 anos depois, 92 quilos, alcoólatra, viciada, avião do cão. Aí Jesus disse: espera ainda, que vai ser um Boeing 767-300 para mim. Oh, glória a Deus, pode pegar, pastor. Glória a Jesus. Jesus disse: espera ainda. Vocês acreditam? Vamos soltar aquele som. Glória a Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Solta aí, meu irmão. Eu estava debaixo de maldição. Havia uma maldição hereditária na minha família que já foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu tinha uma tia-avó que era lésbica, morreu no lesbianismo e no espiritismo. Eu tinha 2 tias
que eram lésbicas. Eu tinha uma prima de 5 anos de idade que já dava indícios de que iria realmente viver também no homossexualismo. Salmo 16, verso 4 diz: aqueles que levam oferendas a outros deuses terão as suas dores multiplicadas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem acredita que homossexual pode casar? Também. Oh, glória a Deus. Olha só o que aconteceu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí, para completar a bênção, Jesus disse: espera um pouquinho, Elizabeth, vou te dar um neto, macho. Aí no dia, eu me lembro que 3 meses antes dela engravidar, Jesus me deu um sonho. Com o Samuelzinho no colo, e passava outro meninão assim grandão, sabe? Correndo. E eu estava numa igreja, esperando ela, porque ela ia pregar. Eu tinha pregado no dia anterior, como era antigamente quando nós éramos solteiros. Eu pregava num dia, ela pregava no outro. Aí eu estava esperando ela. De repente entrou o Samuel com o bebê no colo e dizia assim para mim: Beth, fala para a Lana botar você para pregar, porque o Samuelzinho está queimando de febre. Eu dizia: peraí, ainda não tem nada que uma oração não cure. Oh, glória a Jesus. Vamos orar, Samuel, vamos orar. E me acordei apavorada. Aí liguei para ela, disse: Lana, eu sonhei que você vai ter um bebê, e o nome dele será Samuel. Ela disse: maninha, eu disse: porque Deus me mostrou. Ele estava com febre, o Samuel chegava com ele no colo, ele gripadinho, e você tinha que pregar. E Samuel dizia: não, deixa sua mãe pregar. Eu dizia: não, eu vou com você para São Paulo. E nós íamos os dois juntos, e eu ia com Samuel, orando com ele no colo, e Jesus falava para mim: não te preocupa, porque isso é para a minha glória. Eu não entendia, Lana, agora eu estou entendendo. Deus vai te dar outro filho, porque ela já tinha ficado grávida, tinha perdido o primeiro bebê. Foi para mim um golpe terrível, e eu disse: Jesus, tu não vai me dar outro neto. O Senhor me mostrou 3 meses antes. No dia que ela me ligou, ela tinha acabado de chegar do hospital, ajoelhou e disse: minha mãe, eu estou ajoelhada com a mão no meu ventre. Vamos orar agora, quebrar todas as maldições, porque tua filha está grávida. Eu vou ter um bebê. Para a glória do Senhor estar o meu neto aí, Samuel David. Oh, glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus me deu um neto e me devolveu a minha filha. Por isso que ele disse: ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança no derradeiro fim. Ainda há esperança para o teu marido. Ainda há esperança para a tua mulher. Ainda há esperança para o teu filho. Ainda há esperança para a tua filha. Basta que você creia e adore a Ele em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para não ficar em minhas palavras, aqui está a Folha de São Paulo, Elizabeth Venceslau, a estrela do filme Amantes Violentos. Oh, meu Deus. Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. A capa da Capricho. Você vê como Deus é. A capa da Playboy, logicamente que cortada, né? Tá só o meu rosto. Glórias a Deus. Está aí, para todos verem que o nosso Deus, Ele é um Deus de poder e um Deus de glória. Mostro isso para minha vergonha eterna, mas para a glória do meu Deus. Aleluia. A Bíblia fala em 36 e 31 de Ezequiel: quando te lembrares das vossas imundícias, terás nojo de vós mesmo. E é verdade, eu tenho nojo de mim mesmo quando eu penso em tudo isso. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus ainda faz sonho virarem realidade. 45 e 4 de Gênesis, diz a palavra de Deus que se cumpriu o sonho de José.
Os seus irmãos chegaram diante dele e se inclinaram. E de repente, a Bíblia diz que José turbou o seu coração. E quando ele disse para os irmãos: olhem aqui para mim, sou eu. Vocês se lembram de mim? Não. Tem certeza que não me conhece? Tem. Tem certeza mesmo? Tenho. Eu sou José, o qual vendeste para o Egito. Não turbe os vossos corações, porque não foste vós que me mandaste para cá, e sim o Senhor após vós, para que tenha sido dado o grande livramento que hoje foi dado a toda a terra. Tudo isso teve que se cumprir na minha vida, para que Deus levantasse a missionária Elana Holden e a missionária Elizabeth, para ir aos confins da terra pregar o evangelho dele e mostrar que Ele é Deus de poder. Aí, para não ficar nisso, ele disse: espera ainda, porque o Oséias está pronto. O Oséias material está pronto. Fui numa cidade chamada Rio Branco, Visconde de Rio Branco, aqui em Minas Gerais. No ano de 1999, no dia 3 de julho, eu e a missionária Elana Holden para pregar durante 3 dias no congresso. Chegando lá, eu conheci o pastor Mário Marinho Nogueira, o qual Jesus disse: está vendo? É esse o teu. Eu disse: é nada. Baixinho, com essa cara de mexicano. Quero não. Jesus disse: ele. Eu disse: não quero. Ele disse: você pegar ou largar. Eu disse: então eu quero. Oh, glórias a Deus. Então eu quero. Aí eu disse: mas espera ainda um pouquinho, deixa eu ver se é de Deus mesmo. Aí Deus falou assim: é meu. Quer ver? Abre a Bíblia, abre a Bíblia. 33:9 de Jeremias. Ele diz assim: a cidade aonde não tinha homens, não tinha animais, não tinha criança, não tinha mulheres, não tinha nada, a ouvirá a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva. Amém? Com 3 dias que eu conheci ele, ele chegou para mim e disse: quer casar comigo? Eu disse: está doido? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele olhou para mim e disse assim: mas o meu não é não. O meu é de Jesus. O meu coração é de Jesus. Quer casar comigo? Falei: tem outro jeito. Falei: pede a aliança da Lana emprestada. Ele disse: não, é sem aliança. É mandar os documentos, é 30 dias. Não acreditei. Com 30 dias certinho, no dia 7 de agosto, pastor Mário Marinho Nogueira, por favor, vem aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. No dia 7 de agosto, ele assinou meu nome no livro dos homens, juntamente comigo. Glória a Deus. Suba aqui, meu amor, para o pessoal ver como Deus me deu um homem bonito. Dê a mão. Não é só a Lana que tem marido bonito, não, eu também tenho. Glória a Jesus. Gostaram? Hoje eu disse para ele assim: amor, todo dia que eu olho para você, eu vejo que você está mais bonito. E ele fica tomando conta de mim, viu? Ele fica assim: amorzinho, essa roupa não. Eu digo: não, amorzinho, por favor, essa não. Põe essa que você está mais bonita. Glórias a Deus. E eu boto ele combinando comigo, vocês viram? Glórias a Jesus. Olha ali. Glórias a Deus. Para você ver que Deus é Deus. Glórias a Deus. O flash. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Olha como Deus faz. Deus me deu um marido e disse que vai me dar um filho. Vai abrir a minha madre. 66:9 de Isaías. Abrirei eu a madre e não geraria? É lógico que ele vai gerar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você ver que sonho vira realidade. Você acha que eu só estive no cartório? Bobagem. Oh, aleluia!
Aleluia! Glória a Deus! É assim que Ele faz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Esse é o Deus de poder, esse é o Deus de glória. Tira da lama e coloca sentado com os príncipes nos lugares celestiais. Glória a Jesus. Olha só como é que Ele faz. Olha aí, eu pregando para mais de 20 mil pessoas. Jesus é maravilhoso. Jesus é um Deus de glória. Agora, levanta a tua mão bonita que Deus te deu. Repete comigo. Jesus. Bem forte. Eu te peço, nesta noite, que o Senhor torne a dar-me uma unção especial. Ramaçuída Candaraia. Receba hoje uma unção de Deus, uma unção de glória, uma unção de poder. Receba! Aleluia! Você vai receber a unção do evangelismo, a unção de glória, a unção de poder, a unção de multiplicar, que estão sobre as vidas das missionárias. Vocês receberão nesta noite. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero dizer para você, a verdadeira esperança é Ele. E nesta noite, você pode fazer essa esperança prevalecer em sua vida. Essa profecia pode se tornar uma grande realidade na tua vida. Todas as pessoas que ainda não são crentes, não decidiram para Jesus, são católicos, são espíritas, não importa o que você seja, levante-se por favor, em nome de Jesus. Quero conhecer você nesta noite. Todas as pessoas aqui que estão presentes, que vieram visitar, por favor, em nome de Jesus, levantem-se. Todas as pessoas. Glórias a Deus. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nesta noite. Depois de tudo que vocês escutaram, viram e ouviram, vocês conseguiriam sair daqui deste lugar como entraram? Sem convidar esse Deus tão maravilhoso a entrar em vossas vidas? Para restaurar a vida de vocês como restaurou a minha vida? Como restaurou a vida da minha filha? Como mudou toda a vida da nossa família, que hoje praticamente é todos crentes, todos pregadores da palavra de Deus. Por favor, venham todos aqui na frente, todos vocês, venham aqui na frente, convidados, por favor, em nome de Jesus, que queremos orar por você, em nome de Jesus, para Jesus mudar o quadro da sua vida. Venha aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aceitei Jesus como meu Salvador na dor de perder a minha filha para o mundo, para as drogas e para o homossexualismo. Mas louvo a Deus, porque com as minhas lágrimas, com as minhas orações, Deus restaurou toda a sua vida. Hoje, ela é uma mulher de Deus. Nós somos mulheres de Deus, a caminhar pela terra, a fazer a obra de Deus. Estive no Japão, agora em 26 estados no Japão, pregando para japoneses. Estou saindo agora para 6 países. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós apresentamos a você nessa noite. Agora, se você quer que Ele entre na tua vida e muda a tua vida como Ele mudou a minha, põe a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração juntos agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Venham mais pessoas, por favor. Venham todos aqui.
Todas as pessoas que ainda não são crentes, por favor, venham aqui. Os que são crentes já daqui da igreja, fiquem em pé. Vamos ficar em adoração ao Senhor. Vamos ficar clamando ao Senhor, porque o inferno nessa hora, ele se turba, mas do Senhor é a vitória. A palavra de Deus diz: os cavalos se preparam para o dia da batalha, mas do Senhor é a vitória. É a vitória. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Vocês querem mesmo Jesus em vossas vidas? Querem que Ele entre para sempre em vossos corações? Então repitam junto comigo: Senhor Jesus, eu te convido a entrar na minha vida, fazer morada em meu coração e em todo o meu ser, na minha vida, no meu corpo e na minha alma. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, com caneta de ouro e tinta de sangue. Jesus, aí estão as tuas ovelhas, Senhor. Aí estão teus filhos. A tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Nesta noite, eles ouviram a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, vem trazer a unção do teu Espírito, a unção de restauração, a unção de graça, a unção de amor, a unção de poder. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e já te agradeço. Amém? Glórias a Deus. Olhem para trás. Olhem para trás. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Glória! Glória! Glória do Senhor, a família. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Do grande amor de Cristo, eu preciso viver. Precioso és para mim. Glórias a Deus! Ramanagasuída Candarabassubianai. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.